Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você for, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Não importa pra onde você for, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao programa Conhecendo o Amor de Deus. Este programa é o programa do Departamento de Discipulado da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville, presidida pelo pastor Sérgio Melfior, e esse departamento na coordenação do pastor Juari Josué Carlesso. É sempre bom ter a sua companhia aqui conosco, através dos canais oficiais da IAD no YouTube Discipulado para o Brasil e na rádio 107,5 FM. Você que está nos acompanhando neste momento, através do canal no YouTube, não deixe de comentar no chat, de curtir, de dar o seu like e se inscrever no nosso canal. E você que está nos ouvindo pela Rádio 107, não deixe de mandar a sua mensagem no WhatsApp, participe. Hoje, na nossa programação, nós temos um convidado especial, estaremos aqui hoje falando de um tema muito relevante, que é o discipulado etário, discipulado teen. E nós queremos, neste momento, orar a Deus, e logo após a oração, você vai ser edificado com uma linda canção com o cantor Jones Pereira. Você que está agora nos acompanhando no seu carro, você que está na sala da sua casa assistindo essa programação, nós vamos orar e o Senhor vai derramar das suas bênçãos sobre a sua vida, o seu lar e a sua casa. Amado Deus, eterno Pai, nós queremos neste momento, Senhor, te agradecer por esta oportunidade maravilhosa, através deste programa, Senhor, alcançar corações, vidas, pela Tua palavra.
Espírito Santo, que nesta hora, este homem, esta mulher, este jovem, este adolescente, Senhor, que está assistindo essa programação, ou está, Senhor, ouvindo pela rádio, seja tocado, Senhor, pelo Teu Espírito, e a Tua bênção, Senhor, repouse sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, e sejam edificados para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me leva pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me leva pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Nada é impossível para Ti, nada é impossível, nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos, creio que
Muito bem, estamos aqui com um convidado especial, pastor Emerson Hernandes Souza, pastor em Portugal, missionário enviado pelo Departamento de Missões Siloé. Pastor Emerson também é pós-graduado em Teologia pela Universidade Católica Dom Bosco, é graduado também em Letras pela Universidade Regional de Blumenau e tem sido um dos comentaristas e palestrantes do Discipulado Team. E é uma alegria tê-lo aqui conosco neste programa. E eu já quero, então, passar para o pastor Emerson, trazer a sua saudação para todos aqueles que estão nos acompanhando através do canal do YouTube e também os que estão nos acompanhando na rádio 107,5. Este programa, o programa Conhecendo o Amor de Deus. A paz do Senhor, pastor Ricardo, a paz do Senhor a todos os pastores de Joinville, na figura especialmente do nosso querido pastor Sérgio Melchior. Faço menção também ao pastor Juari Josué Carlesso e a todos os pastores, nossos amigos, nossos irmãos de trabalho, de fé, pastor Anderson Nunes, pastor Rangel Elias. Meu Deus, quanta gente querida que a gente lembra agora. Estamos aqui em Portugal fazendo missões conforme a vontade de Deus, enviados aqui pelas missões Siloé, mas não quebramos o nosso vínculo, né? Trabalhamos exatamente aqui no discipulado, bastante com os adolescentes, com a nossa revista Team, e eu como professor há 28 anos, é uma área que sempre me chamou muito a atenção, os jovens, os adolescentes, então aprove a Deus também que a gente pudesse colaborar um pouco com a experiência que a gente tem e a gente teve junto com essa galera tão linda, tão maravilhosa, não é? E só quem trabalha com adolescentes, os líderes de adolescentes aí em todo o Brasil, especialmente Joinville, os pastores que têm adolescentes, para saber o quão extraordinário é vê-los brotar, crescer, tornando-se depois jovens, adultos e firmes na palavra. Amém, pastor Ricardo? Glória a Deus. Pastor Emerson, estamos hoje aqui então para falar do Discipulado Team. E a adolescência é uma fase da vida humana repleta de transformações físicas, espirituais e psíquicas. E no meio desse turbilhão de mudanças, o adolescente vive intensas crises de identidade e conflitos. E somado a tudo isso, pastor Emerson, olhando para a geração de agora, com um perfil globalizado, comportamento inclusivo, interação hiperconectada, características empreendedoras e preferência por informação veloz. Como discipular adolescente na modernidade líquida, que é um tema que o senhor já tem falado aí para os adolescentes? Amém, pastor Ricardo. Olha, é um grande desafio e eu queria levar a cada um de vocês a meditar agora comigo. Você veja que chegou a aula online, como chegou a igreja online, tanto aqui na Europa quanto aí no Brasil, e os adolescentes que nós tínhamos certeza que sabiam usar muito bem os seus telemóveis, seus celulares, agora quando chega a hora de usarem de fato, para a educação, não é? Aí eles não conseguem, daí a gente vai descobrir que tem problemas de conexão, daí vai descobrir que eles cansam muito fácil quando estão na aula, porque, afinal, para eles isso é tudo agora muito cansativo, ficar à frente seja de um computador, seja de um celular, não é? E aí a gente percebe que a geração que nós temos agora, esta geração, eu chamo ela, nesse mundo líquido, né? Eu chamo ela de geração TikTok. Assim como eles fazem vídeos de 15, 30 e até no máximo 60 segundos para expor alguma coisa, e olha que eles expõem muitas coisas para o bem, viu? Tem crente TikTok e tem boas produções, inclusive, que levam o evangelho. Mas é uma geração que vive tanto o mundo virtual quanto o mundo real. E aí que está o grande desafio nosso de entender que essa galera que está vivendo essa área virtual,
eles trazem a fé deles do mundo real. Portanto, existem dois planos agora, o plano real e o plano virtual, e nesses dois o adolescente está absolutamente inserido. Cabe a nós que somos adultos e muitos de nós eventualmente não passamos por esse processo que eles passam, porque afinal de contas eles nasceram inseridos no mundo virtual. Enquanto os líderes normalmente foram inseridos a partir ali do ano 2000 e alguns até um pouquinho depois. Então, assim, entender que o adolescente vive esses dois mundos e transita através desses dois mundos sem nenhum problema é um grande desafio. Esse é o primeiro desafio e a primeira resposta. Agora, eu queria levar também você a pensar conosco que os adolescentes, eles estão agora fazendo o que a gente chama de ressignificação. Ou seja, aquilo que para nós era novo e durava 6 meses, um ano, talvez 2 anos, e ainda cheirava a novo, para o adolescente dura um mês. 15 dias é o novo dele. E no meio disso tudo, nisso que Bauman chama de exatamente a era líquida, né? Onde não existe sólido, a igreja de Cristo se apresenta então como a base sólida que tanto eles precisam. Todos nós adultos, adolescentes também. Se o mundo é líquido, como Bauman vai falar, e é verdade, é possível perceber isso, as regras já não são regras, o sim já é o não ou o quem sabe, pois a igreja que exatamente ela é instituída pelo Senhor para que seja essa firmeza, essa palavra para esses últimos dias, é aqui na igreja que nós temos essa resposta para o mundo líquido e temos que entender como trabalhar com esses jovens que tudo a eles é ensinado a ser reunificado. Não é isso, pastor Ricardo? Verdade, pastor Emerson. E eu tenho filhos adolescentes, tenho 2 filhos adolescentes, e a gente percebe que eles desejam ser aceitos no grupo. Agora iniciou aqui o ano letivo dos colégios, né? E quando fui buscar o meu filho pela primeira vez, eu vim conversando com ele pelo caminho e ele explicando para mim o desejo dele de fazer parte de um grupo, de ser incluído, né? E de ser aceito por um grupo. E aí vem a importância, né, de que eles devem ser levados e estabelecerem relacionamentos por meio da comunhão. E aqui, olhando para o discipulado, para os adolescentes, penso, pastor Emerson, que o desafio hoje é levar os adolescentes a ter uma comunhão com Deus, você acabou de dizer, a igreja como base, né? E levando com o discipulado esse adolescente que, diante dessa ânsia de ser aceito, incluso, em grupo, e muitas vezes ele se perde nessa rede, né, de conexões virtuais, e o adversário de nossas almas, ele procura ali achar um espaço para levar ele para distante da presença de Deus e muitas vezes entrar numa crise de identidade. E eu olho aqui a comunhão como uma ferramenta maravilhosa por meio do discipulado para que esse adolescente se sinta incluído, aceito. E falando de comunhão, falamos de comunhão com Deus, comunhão com o próximo e comunhão consigo mesmo. Pastor Hermes, o senhor, que Deus tem usado muito para trabalhar com essa faixa etária, capacitando também pessoas a trabalhar com essa faixa etária. É um desafio, pastor Emerson, levar o adolescente para a uma comunhão.
É extraordinário o que o senhor falou e confirma exatamente aquilo que os escritores, os pensadores têm dito a respeito de adolescentes. Ora, o salmista diz: "Com bom e com suave é que os irmãos vivam em união". E às vezes a gente só consegue imaginar pão e o azeite escorrendo pela sua barba, pelas suas vestes, até chegar às orlas do seu vestido, mas é exatamente esta comunhão que o adolescente precisa. É o momento dele de afirmação enquanto identidade. O momento que os pais que estão nos ouvindo agora, vocês entendam, o momento em que mais o seu filho vai procurar a identidade dele é exatamente durante a adolescência. Por isso, o extraordinário de ser adolescente e o perigo de ser adolescente. O extraordinário que quando ele participa do discipulado, ele consegue praticar esta comunhão através da igreja, dos encontros com amigos, através da comunhão com os seus líderes, através da comunhão com o pastor local, o pastor da igreja, com as atividades que são desenvolvidas, e aí que tem que ter o incentivo do pai para que o filho vá comungar, no sentido de estar em comunhão com aquilo que de fato traz o foco que interessa. Ora, se Satanás veio para roubar, matar e destruir, tudo que Satanás quer fazer agora, durante essa fase de busca de identidade, é roubar, matar e destruir a identidade verdadeira que esses adolescentes têm, para que ele seja confundido e busque experiências que não são experiências é, 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 perto de Deus, mas sim que vão afastá-lo de Deus. Daí a necessidade, e quando nós falamos no discipulado, é um momento tão maravilhoso, porque dentro do discipulado ele se expõe e ele percebe que aquela construção de identidade dele está a ser construída também no outro. Nós lemos na Bíblia que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu quero voltar um pouquinho no tempo, lembrando da reforma de Lutero, quando ele toma o texto sagrado que pertencia a uma elite, traz ela para o povo, porque ele traduz a palavra de Deus para a língua do povo e também usa um novo dispositivo, posso ser ousado dizer um novo aplicativo, ou seja, a imprensa, e então eles conseguem reproduzir vários textos, ou seja, vários livros, a Bíblia, obviamente, e então agora todos têm acesso a isto. Chegando nos dias atuais, nós vemos que os nossos adolescentes, eles transitam tanto no mundo real quanto no mundo virtual. Para eles não há diferença, para eles é a mesma coisa. E então, eles agora ouvem programas como o nosso que estamos a ouvir, eles também assistem pregações, ouvem canções, exatamente no mundo virtual. E aí, quando nós olhamos um adolescente, por exemplo, com um telemóvel, com um celular na mão, às vezes a gente diz: o que você está fazendo? Se ele disser: estou lendo a Bíblia, há pessoas que ainda são capazes de dizer: não, você tem que pegar o livro impresso. Claro que o livro impresso, ele tem toda uma beleza, tem toda uma argumentação, não é? E você pode manejar ali e é muito maravilhoso. Mas para eles é normal usar a Bíblia digital. Agora, uma coisa importante é como ter o hábito de leitura. O Brasil já não é mais um país onde não há tantos leitores. E graças a nós, os crentes, graças aos livros evangélicos que foram produzidos em massa a partir principalmente dos anos 90, nós temos hoje uma geração de grandes leitores. Mas, ao mesmo tempo, ainda falta uma coisa: como fazer os nossos adolescentes lerem? Pois é, mas a pergunta não é esta, pastor. Me permita dizer, a pergunta é: como fazer o pai ler mais? O adolescente está nessa fase de busca de identidade. E se ele ver um pai ou uma mãe, ou irmão mais velho, ou o seu líder, o seu pastor, lendo a palavra de Deus constantemente, tenho por certo que ele também vai buscar por hábito, por aproximação. Agora, eu lanço um desafio aqui para nós lembrarmos, pastor. Somos de uma geração que havia o culto doméstico, onde um vinha com salmo, um cantava, um fazia isso, um pregava. Pois é. Será que o culto doméstico também não é uma boa saída para os adolescentes
perceberem a leitura, porque eles gostam de ler e leem bem. Tem as suas vergonhas normalmente, não é? Mas em casa é diferente. Eles se sentem, então, com a autoridade, porque afinal estão lendo a palavra de Deus. Então, a minha sugestão para os pais é: leiam junto com os vossos filhos. Tenham um tempo em casa, desliguem a televisão, desliguem o celular e então vamos ler a palavra 15 minutos por dia, quem sabe 10 minutos, quem sabe um plano de leitura para um ano e com toda a família a participar. Veja o extraordinário que pode acontecer. E nós, como líderes, vamos ler a palavra de Deus, em vez de ler um versículo durante um encontro. Que tal lermos um capítulo inteiro? Isso é extraordinário e é um bom começo. A fé vem pelo ouvir, mas a leitura bíblica nunca vai ser dispensada. Amém, pastor Ricardo? Que conselho maravilhoso, pastor Hermes. O exemplo arrasta. Eu tive essa experiência no meu lar, já na minha tenra idade, meus pais me inspirando a ler a palavra de Deus. Sempre meditando na palavra, e na minha geração ainda não havia os celulares, nem a internet, então nós ganhamos a Bíblia escrita, impressa, e já na tenra idade fomos abençoados com uma Bíblia. E esse conselho veio do céu. É fundamental que os pais levem os filhos a ler a palavra pelo exemplo. Agora, pastor Emerson, o adolescente, ele passa por muitas crises, muitos dilemas emocionais. O adolescente, ele passa também por crises espirituais. E, em algum momento, chega até a questionar conteúdos da fé. E aí vem uma necessidade que também é para o adolescente, a oração. Como levar o adolescente a desejar a oração? Como levar o adolescente a ter prazer em estar na presença de Deus, pastor Hermes? Amém. Então, uma parte que é exatamente de entender que o exemplo arrasta, é perfeito, né? E o adolescente, neste momento, especialmente o corpo dele, a parte central do cérebro, essa parte aqui da frente, chamada lobo central, está crescendo, está se desenvolvendo. E eles procuram muito olhar nos espelhos, ficam olhando às vezes no telemóvel, não estão a olhar nada, estão a olhar a imagem deles mesmos. Por quê? Não é apenas uma construção física que está a acontecer. Eles estão crescendo, o corpo está mudando. E o cérebro deles está num desenvolvimento que não vai ser observado mais em nenhum momento depois futuro dele, quando ele for jovem e adulto. E esse desenvolvimento cerebral implica também em um momento de grande questionamento na vida deles. Então, se eles estiverem líderes durante o discipulado, que aceite as perguntas tais quais elas estão saindo da boca deles. Nós trabalhamos com o discipulado aqui em Portugal. Eu tenho uma sala com 10 adolescentes. E há 2 semanas atrás eu saí da sala e a minha esposa perguntou como é que foi o discipulado, né, usando o material nosso aqui no discipulado Tinder. Eu disse assim: eu nunca mais quero entrar nesta sala. Por quê? Eles fizeram perguntas tão extraordinárias, todos ao mesmo tempo, e todas, obviamente, respondíveis à luz da Bíblia, à luz da fé, da experiência. Mas o curioso é que, dentro deste mundo de perguntas que eles fazem para nós, e que nós devemos permitir, e termos a paciência para respondermos, agora vamos para o lado espiritual. Se nós somos seres tricotômicos de espírito, alma e corpo, entendemos que o corpo está em desenvolvimento. A alma deles também. A alma, onde reside o intelecto deles, está clamando por respostas e eles precisam ter as respostas. O não, porque é assim, porque Deus quer, muitas vezes não é suficiente e não, de fato, é suficiente para um adolescente.
Então, o que você pode fazer, o que nós podemos fazer é, de novo, vamos arrastar pelo exemplo, vamos todos orar. E o adolescente, ele, como está nessa fase de turbulência assim, tremenda, ele ama o exótico. Ele ama o exótico. Orar para ele é um momento extraordinário quando ele começar a sentir de fato a presença do bendito Espírito Santo. Agora, podemos orar sempre dentro da igreja? Maravilhoso. Vamos orar agora também vamos orar via celular? Por que não? Você sabe, com filhos pré-adolescentes, eu descobri que eles, com os amigos do Brasil, eles estavam com o telemóvel aqui ligado, né? E eles estavam deitados e eu fui lá abençoá-los, dormindo, e eu vi que estava ligado. E eu disse, o que vocês estão fazendo? E eles disseram, são gêmeos, né? Disseram, não, a gente está aqui com os nossos amigos. Ou seja, os amigos igualmente estavam deitados e tendo uma última conversa. Olha que desafio extraordinário. Vamos orar? Vamos orar junto com os amigos, os que estão aqui na Europa, os que estão no Brasil. Vamos orar com todo o grupo. Quem sabe o líder possa dizer, olha, adolescentes, nós aqui do discipulado. Agora, toda terça-feira, 11 horas da noite, 10h30, não sei que horas eles vão dormir, nós vamos ter o nosso grupo de oração para dormirmos. E nós vamos orar. Então, o exótico, o diferente, chama muito a atenção. E Paulo é um desses grandes representantes de trazer essa ideia de que o evangelho é contra a cultura. Sabe, no nosso congresso discipulado foi falado isso, né? Nós somos da contracultura, pastor. Nós podemos fazer, devemos fazer de tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essa contracultura, ora, quem é que está tomando o sono dos nossos filhos antes de dormirem? Olha, estão no jogo, estão fazendo isso, fazendo aquilo. Pois então nós vamos criar um momento em que todos os adolescentes, o grupo de discipulado vai estar a orar juntos. Eu acho que isso é um bom começo. E depois, de novo, pais, por favor, pais. Vou usar as palavras do pastor Ricardo, que é uma dessas nossas palavras que usamos tanto aqui na Assembleia de Deus com tanto carinho, né? Pelo exemplo, sejam arrastados os nossos adolescentes. Voltemos à oração. Em nome de Jesus, pastor Ricardo. Glória a Deus. Eu creio que os pais, nesse momento, estão sendo edificados e tocados por esses conselhos tão preciosos. Pastor Emerson, o senhor fez uma citação na sua matéria do 6º Congresso de Discipulado do escritor e pensador italiano Umberto Eco, no site Terra, onde ele diz que o drama da internet é que ela promoveu o idiota da aldeia e portador da verdade. Ou seja, existem a maioria das pessoas nas redes sociais, na internet, estão ali para nesse momento, eu vou voltar aqui bem rapidinho. Pastor Emerson, no 6º Congresso de Discipulado, lá na sua matéria, o senhor fez uma citação do escritor italiano Umberto Eco, no site Terra. Ele diz, o drama da internet é que ela promoveu o idiota da aldeia a portador da verdade. A internet é o lugar onde todo mundo coloca suas opiniões, é onde se dissemina muitas ideias contrárias aos princípios cristãos, muitas vezes a terra de ninguém, e ali muitos dos nossos adolescentes estão expostos. Mas seguindo essa trilha, comunhão, palavra, oração na vida do adolescente, ele sendo levado para esse roteiro maravilhoso espiritual por meio do discipulado, a pergunta é, pastor Emerson, ele pode ser um discipulador, o adolescente, principalmente nessa terra da internet? Amém. Olha, pastor Ricardo, que pergunta maravilhosa, porque assim, quando Jesus fala, ide e fazei discípulos, ele falou para todos nós, e falou para
para os corajosos, falou para os ousados, falou para aqueles que seriam considerados os da contracultura. O mundo nos odeia pela nossa ousadia em falarmos a verdade que dói aos ouvidos deles. E se tem um período da nossa vida em que nós somos muito ousados, é exatamente a adolescência. Peça para os adultos da igreja irem até a frente da igreja ou num cruzamento e estender cartazes falando Jesus te ama, e eles vão ter certas dificuldades. Peça para os adolescentes, já estarão lá na frente. Então, eles que têm este manuseio do ciberespaço com muito mais facilidade, é esse momento que os pais precisam incentivar que eles façam exatamente isso, que eles não sejam agentes secretos de Cristo. Não adianta estar na igreja, não adianta fazer o discipulado, se dentro, no meu mundo real, se no mundo virtual, que é a mesma coisa, como já abordamos aqui, continua a ser um sujeito que não é crente, que não é adolescente porque tem vergonha ou porque se esconde. Na verdade, o que nós queremos é a ousadia dos adolescentes para o reino de Deus e para a transmissão do reino de Deus, para fazer com que esses outros adolescentes sejam tocados. Quando nós olhamos, então, para o ciberespaço, um lugar onde não tem regras, então, sabe, usamos muito uma expressão quando fazemos missões, vamos saquear o inferno. Então, lançamos isso para os adolescentes. Vamos saquear o ciberespaço. Não, tudo que tem na internet não é terrível, mas infelizmente mais de 90% é pornografia e é fake news. Portanto, cabe um espaço pequeno. Dentro desse espaço pequeno, matemática de Deus é sempre diferente, não é? Então, é quando eu sou fraco que eu sou forte, quando eu tenho pouco, então é quando eu tenho tudo. E é nesse pouco que nós devemos trabalhar, que os adolescentes devem trabalhar e saquear a internet, sabe? E que os discipuladores que estão nos ouvindo agora possam usar isto, porque o adolescente, como eu disse, ele gosta do exótico e ele ama isso, ele ama a ousadia, ele não ama a forma, a conforma, ou seja, a conformidade. Ele quer o diferente, e o diferente é Cristo. O diferente é Cristo. O diferente para o mundo é ser crente, mas crente de verdade, é crente com ousadia. Então, que saqueemos o inferno. E saquear o inferno é exatamente estar nesse modo quando nós iremos lá levar o evangelho da graça. Amém, pastor? Glória a Deus. Pastor Emerson, estamos chegando já ao final do programa. Está tão maravilhoso conversar sobre esse tema tão relevante que é o discipulado teen. Eu quero aqui deixar para o pastor Emerson falar alguns conselhos para os pais de adolescentes e também para os líderes e discipuladores de adolescentes. Pastor Emerson. Amém. Obrigado, pastor Ricardo. Te agradeço esta única oportunidade, né? Foi maravilhoso conversar com todos vocês, matar um pouquinho a saudade de um bom português falado no Brasil. Aos pais e aos discipuladores, as regras, adolescente precisa de regra. Adolescente sem regra vai pensar que é jovem, vai pensar que é adulto e vai fazer muita coisa errada. Eles precisam de regras. Para os pais, queridos discipuladores, apresentem isso, líderes, pastores que nos ouvem agora. Primeiro, incentive a família a tirar folga dos aparelhos digitais. Assembleia de Deus, em Joinville, como aqui também em Portugal, nós fazemos um jejum toda sexta-feira. Agora eu tenho que dizer que nós precisamos fazer jejum dos aparelhos digitais. Fazer jejum dos aparelhos digitais. Nós temos que fazer do quarto dos nossos queridos adolescentes uma área sem mídias sociais. Vejam, eu acabei de falar, se eles estão com o aparelho ali antes de dormir, vão orar, mas só que isso é com supervisão. Isso é com o pai sabendo como o filho está indo dormir. E depois dessa oração, não é? Pega o celular, põe para carregar em outro espaço que não o quarto do seu filho, tá bem? Então, faça do quarto uma área sem mídias sociais.
Todos devem desligar telefone, computador, tablets, sabe, um pouquinho antes de dormir. Não 1 segundo antes. E ainda mais, pela manhã, por favor, pais e mães que nos ouvem, façam com que os seus filhos, e você primeiro também, arraste pelo exemplo. Vamos usar essa expressão? Antes de ligar o smartphone, que eles se levantem, que eles tomem um café, que eles deem glórias a Deus. Amém? E depois vão ligar os seus telemóveis, os seus telefones. E por último, crie regras para a presença nas mídias sociais. Não dá para usar todas as mídias sociais o tempo que quiser. Lugar sem regra, e que o pai ainda não dá regras, você imagine o que pode acontecer. Amém, pastor Ricardo? Muito bem, amados irmãos, queremos agradecer a você que esteve conosco durante toda essa programação, participando, sendo edificado por esta palavra tão preciosa que foi trazido neste programa hoje. Nós queremos aqui agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melchior, que sempre mantendo a visão do discipulado cada dia mais viva no nosso campo eclesiástico e para toda a nossa nação e, por que não dizer, para o mundo. E também ao nosso coordenador, pastor Juari José Carlesso, mantendo sempre o dinamismo deste departamento, desse trabalho de discipulado. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Emerson, que esteve aqui conosco, e agora ele estará orando por todos nós, por você que está aí no seu lar, você que está aí no seu carro, que Deus possa derramar das suas mais ricas bênçãos sobre a sua vida. Que Deus abençoe. Pastor Hermes. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos essa oportunidade, Pai, de mais uma vez falarmos sobre aquilo que te agrada, falarmos sobre essas flores, Senhor, no teu jardim, que são as preciosas flores dos nossos adolescentes, Senhor Jesus. Que eles possam crescer na graça e no conhecimento, Pai, através do discipulado. Que a nossa igreja continue a ser coluna e firmeza da verdade, Senhor, assim conforme te agrada, conforme está escrito, Pai. Abençoa cada um dos líderes do discipulado, Pai. Abençoa cada discipulador, Senhor Jesus. Abençoa o nosso pastor presidente, o pastor Sérgio, Pai. Que nós continuemos firmes, Senhor Jesus, até a tua volta, até aquele grandioso dia, Pai. Que nós formemos um batalhão, Senhor Jesus, de discipuladores que possam saquear o inferno, Pai, levando a tua palavra, seja no mundo real, seja no mundo virtual, Senhor Jesus. E que nós possamos, Senhor, com a tua graça, com o teu conhecimento, Senhor Jesus, sermos recebidos um dia nos céus, Pai, e ouvirmos da tua boca: sede bem-vindos, filhos queridos, amados de meu Pai, Senhor. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por cada um que acompanhou esta programação. Em nome do Senhor Jesus, os abençoa, ó Pai. Amém e amém. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar.